Você me deixa só com uma certeza. Ouvindo todos vocês aqui, eu fiquei só com uma certeza e uma preocupação que nós já vamos resolver já. As mudanças virão. E virão, como o Márcio disse, não é amanhã, não é em 2020. As mudanças virão hoje. E a pergunta é, o que você vai fazer para isso? E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que trouxeram aqui um pouquinho da experiência de vocês, um pouquinho do sucesso. Eu tenho certeza que esse sucesso continua, porque pela forma que vocês estão trabalhando e pela forma que vocês estão vendo o cenário das coisas, né? Vocês estão olhando para o futuro e não olhando para o passado, que é o nosso desafio hoje, 2020, construindo o seu futuro. Eu não me apresentei, tirei a minha apresentação dali, vocês perceberam, então agora eu faço isso. Meu nome é Dailton Dantas, conhecido como D. Eu sou formado em administração de empresas, com MBA em marketing. Tenho uma empresa de fomento de negócios e promoções e também sou instrutor da marca Mastermind no Brasil. Quem é o Mastermind? Mastermind é uma escola de negócios e formação de liderança que representa a Napoleon Hill Foundation dos Estados Unidos. E aí, a pergunta é, quem que é esse tal de Napoleão? Opa, tá muito rápido aqui, ó. Eu estava olhando vocês e falei, esses caras não sabem apertar o botão. Nós não estamos acostumados. Mas quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill foi um jovem no início do século XX que foi desafiado com a seguinte pergunta: o que diferencia pessoas de sucesso e pessoas de fracasso? Eu, como instrutor, diferentemente de um palestrante, eu vou fazer algumas interações com vocês, ok? O meu papel aqui é tirar você da zona de conforto. E nós vamos falar sobre isso já. Mas quem foi Napoleão Hill? O homem mais rico na época, Andrew Carnegie, foi entrevistado por Napoleão Hill, um jovem jornalista, que também foi desafiado pelo seu diretor da empresa, da Magazine, a conhecer a mente das pessoas de sucesso. E a qual foi a pergunta que ele fez para Napoleão Hill? Foi essa que eu acabei de dizer. Hill, o que diferencia pessoas de sucesso do fracasso? Hill, naquele momento, não soube responder. E o Carnegie falou para ele, eu sou uma pessoa que vim de família pobre, mas hoje eu alcancei um patamar muito grande. Para vocês terem noção de riqueza de Andrew Carnegie, hoje, recentemente eu fiz a pesquisa da Forbes, a pessoa da Microsoft, o Bill Gates, um dos homens mais ricos hoje, que aparece como o primeiro da lista de mais ricos. Fortuna de Bill Gates, 85 bilhões de dólares. Andrew Carnegie acumulou uma fortuna de 298 bilhões de dólares. Depois ela é passada por Rockefeller, o homem do petróleo, da querosene, que acumulou uma riqueza de 312 bilhões de dólares atualizado. Para vocês verem o tamanho da riqueza desses homens. Foram gigantes da indústria norte-americana. Foram as pessoas que transformaram os Estados Unidos no que ele é hoje, nessa grande potência. E aí ele pergunta, eu pobre consegui chegar rico, eu quero que isso seja multiplicado entre as pessoas. Só que Hill, essa pesquisa não dá para fazer de um ano. Porque em um ano a pessoa alcança sucesso muitas vezes, mas ela não consegue se manter. Eu preciso que você faça uma pesquisa de muito tempo, que dure aí pelo menos 20 anos. E Napoleão Hill fez isso. Entrevistou durante 20 anos 16 mil pessoas para descobrir uma resposta. Qual que é essa resposta? Pessoas de sucesso têm comportamentos de sucesso, têm atitudes de sucesso. São pessoas que fazem mais do que o combinado. Exemplo, foi entrevistado um grupo de estudantes que estavam se formando em Harvard. E perguntaram para aqueles alunos, para aqueles formandos, agora profissionais, o que vocês querem para o futuro? Alguns responderam, eu quero ser um bom advogado, eu quero ser um bom empresário, eu quero ter um escritório de sucesso. E pasmem,
somente 3% tinham escrito no papel o que eles queriam realmente. Olha, eu quero isso, em determinado tempo isso, vai custar isso, e eu vou chegar a isso. Depois de um tempo, foram entrevistadas as mesmas pessoas. E aí o que aconteceu? 90% da economia daquele grupo estava na mão desses 3% de pessoas. Porque tinham planejado e colocado o planejamento no papel. Por que você está fazendo isso? Porque o nosso desafio hoje é a gente pensar no nosso 2020 e colocar isso no papel. Você está pronto para construir a sua visão 2020? Quem daqui tem o hábito de planejar o futuro? 3 anos, 5 anos, 10 anos? Muitas pessoas têm. Quem aqui não tem o hábito, não precisa responder, porque eu já sei. Quem levantou a mão tem o hábito. Quem não levantou é porque não tem. Então, para aqueles que têm o hábito, nós só vamos reforçar essa ideia e esse conceito de se construir uma visão. E toda visão, ela tem que ser grande. Por quê? Porque se a sua visão for pequena, você vai ter que também diminuir os seus sonhos. Porque uma visão pequena, sonhos pequenos. Uma visão grande, sonhos grandes. E qual que é o desafio de se construir uma visão? Todo futuro só vale a pena se você for fazer esse futuro ser feliz. Você tem que ser feliz, porque senão não vale a pena. Então o nosso desafio hoje aqui é construir essa visão. Em pouco tempo, talvez a gente não consiga falar tudo que nós deveríamos falar, mas eu gostaria, se você saísse daqui nesta noite, com esse princípio, esse conceito, eu preciso construir uma visão para a minha vida, já valeu para nós, já valeu a pena. Então, o que a gente pensa? E o que Napoleão Hill fala? O que você faz hoje é resultado do seu futuro. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte: você é hoje resultado do seu passado, não é isso? A gente está acostumado a ouvir isso. Você é hoje resultado do seu passado, das suas experiências. Eu discordo um pouco. Aliás, eu discordo muito. Porque o que nós aprendemos é que nós somos hoje resultado do nosso futuro. Por quê? O que nós estamos vivendo hoje, nós vamos colher aonde? O passado ele não volta mais, ainda que você tenha as experiências. Mas o que nós temos que olhar agora é para frente. Quem aqui é motorista? A maioria deve ser motorista. A gente olha mais para o para-brisa ou para o retrovisor? De vez em quando a gente dá uma olhadinha no retrovisor para ver se vem alguém. Mas a nossa tendência é olhar para frente. O Marcão olha para o retrovisor, né, Marcão? Ah, entendi. Ele falou, se tem criança, você tem que olhar para o retrovisor. Hoje eu vi no repórter, o cara com a motocicleta, não sei quem viu esse vídeo, né? Passou o vídeo, e ele filmando, né? O passeio dele, tudo filmando. Daqui a pouco ele olhou para o lado assim, a hora que ele viu, tinha um Fusca parado. Se estourou. Ou seja, tiramos um exemplo prático. Se você ficar olhando muito para trás, você vai quebrar a cabeça no seu futuro. Então, nosso desafio hoje aqui é construir um futuro, ok? E para isso, eu criei aqui que nós temos que construir o nosso futuro em 3 pilares. Jesus Cristo um dia falou do construtor sábio, que ele edificava a casa na rocha, porque se viesse a tempestade, podia vir a tempestade que fosse, ela estaria bem fundada. E o nécio construiu a sua casa na areia, mas veio a tempestade e derrubou a casa. A nossa vida é igual. Por quê? Nós temos que construir nossa visão e o nosso futuro baseado em valores. E muitas vezes isso é mais difícil. Mas a proposta é essa, que a gente construa nossa visão e nosso futuro em valores. Então a proposta hoje é construir a nossa visão e o nosso futuro em 3 pilares: a visão, o desejo e a fé.
A visão. O que Napoleão Hill fala sobre a visão? Ele, depois de estudar todas essas mentes dessas pessoas que tinham sucesso, ele falou o seguinte: se a sua mente pode imaginar, você pode realizar. E quer ver como isso funciona? Qualquer lugar que você olhar para o lado aqui, qualquer lugar que você olhar para o lado, o que você está vendo, o que você está tocando, o que você está sentindo, primeiro passou na mente de alguém. Depois isso se fez realidade. A cadeira, o microfone, esse palco, qualquer coisa aqui que você está vendo, primeiro passou na mente de uma pessoa. Depois ela se construiu em realidade. Teve um louco que achou que o homem podia voar. Muitos deram risada dele. Não foi isso? Só que ele teve a certeza disso. E hoje o Marcos vai lá para a Europa. Que você vai? Para onde que você vai? Para a Europa? Você vai de avião, né? Porque teve um louco lá atrás que ousou ter uma visão que o homem podia voar. Baseado nisso, eu quero contar uma história também para vocês. Teve uma outra pessoa sentada na sua banca ali, no seu banco, na sua varanda da casa, no interior. Ele olhava assim o horizonte, e aí ele pegou um papel e uma caneta e começou a desenhar. Começou a desenhar. E aí chamou para um dos funcionários: vem ver aqui minhas montanhas. Ele falou: o senhor está louco? Não tem montanha nenhuma? Não tem montanha nenhuma? Ele falou: não, olha aqui, olha essas montanhas. Quem que era essa pessoa? Essa pessoa era Walter, o senhor Walter. Ele imaginou que pudesse construir um lugar onde pudesse ter algumas montanhas e as pessoas se divertirem com isso. E as pessoas se sentirem crianças com isso. E as pessoas se serem felizes com isso. E aí, quem que é essa pessoa? Walt Disney. Que muitos aqui já teve a oportunidade de ir na Disneyland e ver tudo isso. E aí o interessante é que quando fizeram a inauguração na Flórida, do parque, o Walt Disney já não era mais vivo. E aí perguntaram para a esposa dele, jornalista: como a senhora se sente hoje, vendo tudo isso? E se seu esposo estivesse aqui, e se ele visse tudo isso, o que ele estaria sentindo? Ela, muito educada, respondeu para aquele jornalista: olha, saiba você que meu esposo foi a primeira pessoa que viu isso. Ele primeiro construiu na mente dele, depois isso se tornou realidade. E hoje alguns têm a oportunidade de ir na Disneyland e desfrutar de tudo isso. Gandhi, um indiano, que sofreu também uma mesma perseguição, mas ele foi para o caminho diferente. Através da sua ideia, ele conseguiu movimentar toda uma nação para conseguir a independência da Inglaterra e sem levantar uma arma. Essa ferramenta vale tanto para o líder bom como para o líder do bem. Por isso que nós estamos falando aqui, que a nossa visão e a construção da nossa vida, nós temos que ter valores. E eu tenho certeza que todos que estão aqui são pessoas do bem. Porque se não fosse do bem, vocês estariam fazendo outra coisa nesse momento. Não estaria aqui numa noite de segunda-feira buscando melhorias para a sua vida pessoal, profissional e compartilhando das suas experiências com os outros. Então, boa pergunta. Tanto vale para um como vale para outro. Mas o que realmente Napoleão descobriu é isso. Se você não colocar o desejo naquilo que você pensa e não colocar ação, você não vai conseguir. Mas se você acreditar piamente que você vai conseguir a vitória, lá você vê no final que não é nem os fortes, nem é para os espertos, mas para aqueles que acreditam que no final eu conseguirei. Então, obrigado pela participação. Vamos avançar. E aí, o que a gente fala? Não adianta estar só na mente, tem que colocar em ação, tem que colocar em atitude. E como eu disse, o fator de sucesso que foi experimentado, que foi pesquisado, é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude.
15% do seu sucesso está no conhecimento. E nós vimos isso aqui nas palestras anteriores. Hoje, o jovem, ele procura ter uma faculdade e já sai da faculdade e vai para o MBA. E a hora que ele chega na empresa, infelizmente, muitas vezes, ele não consegue lidar com seus pares, com seus líderes e nem com seus liderados. Então, é uma resposta que foi dada aqui para uma das perguntas que foi falada anteriormente. Como que essa juventude, como que esse pessoal vai conseguir enfrentar todos os desafios? Comportamento. Tem uma pesquisa que saiu na revista, Você S.A., que diz o seguinte: 67% das pessoas que foram demitidas acreditam que foram demitidas por causa que faltava conhecimento. Faltava um conhecimento em informática, faltava um inglês, faltava um MBA. Mas 77%, 75% dessas pessoas foram demitidas por causa dos seus comportamentos. E isso é pesquisa. As pessoas são demitidas não pela falta de conhecimento, mas sim pelo seu mau comportamento, que foi até falado aqui. Hoje em dia, a pessoa não tem foco, não tem visão, e está lá no WhatsApp, está na rede social, e não sabe lidar com as pessoas. Então, baseado nisso, é o nosso comportamento. Então, a pesquisa vem falar que 15% do seu sucesso está no seu conhecimento, 85% na sua habilidade e atitude. E aí, tem esse gráfico que é apresentado pelo Artesão do Futuro, é um livro, Paulo Henrique, deixa eu ver aqui, eu não vou conseguir ler de longe, mas vocês, para quem está vendo, Paulo Henrique, quem me ajuda de longe? Lá embaixo, Paulo Henrique Hartung. Ele fez um estudo, Ele fez um estudo seguinte, que o seu futuro está nas suas mãos. Hoje, você tem a possibilidade de decidir o seu futuro. E essa história é a história de todo ser humano e de todas as épocas que são para trás ou que vão para frente. Como que é isso? A única forma que pode impedir você de não ter sucesso são aqueles limitantes, contingenciais, que está fora da sua decisão. Por exemplo, um terremoto, um tsunami, um furacão, que vem e destrói um país inteiro, que destrói uma cidade inteira, e aí impede que você alcance seu sucesso. Outro limitante, físico-psicológico. Pessoas com deficiências mentais, pessoas com deficiências físicas. Isso pode ser um limitante para a maioria, mas não significa que é para todos. E a gente tem alguns exemplos aí. Outro limitante são os culturais. De repente, onde você mora, onde você habita, ou no país que você tem os limitantes culturais, né? As suas crenças, as suas religiões, e você tem esses limitantes. E aí esse gráfico diz o seguinte: você está vendo ali a linha do passado e você tem um momento presente, ok? O que essa pessoa comenta? Que se você não colocar ação nos seus projetos pessoais e no seu autoconhecimento, se você não exercer ação ali, qual que é o seu futuro provável? É continuar da mesma forma que você está. Não vai mudar nada. Agora, se você colocar ação e colocar projetos pessoais, autoconhecimento, buscar novas atitudes, o que vai acontecer com o seu futuro? Você vai alcançar melhores resultados, ok? Nós do Mastermind, nós trabalhamos com metodologia que é de Harvard, que é Experiential Learning. Nós vivenciamos aquilo que nós aprendemos. Nós colocamos em prática as nossas experiências. E nós temos uma técnica, uma ferramenta para desenvolver metas inteligentes e bem traçadas, que é um acróstico. É o PARE. O P do que é? Possível. O que você colocou aí tem que ser possível. Eu te faço uma pergunta. Hoje, tem alguns carros que conseguem até dar 200 km por hora. Alguns vieram pela Avenida dos Estados, outros vieram pela Salim Maluf e outros em Amelo. É possível eu pegar um carro hoje e dar 180 km,
dar uma velocidade do carro de 180 km ou 120, 150 na Anhanguera? É possível? Eu não vi. É possível? Eu digo que é possível. O carro permite que você dê isso, né? Eu digo que é possível, porque o carro está preparado para alcançar até uma velocidade maior. E a pista da Anhanguera, ela comporta que um carro consiga atingir velocidades. Para os mais antigos, né, Dose? Tiravam, não o Dose, mas eu cheguei a assistir racha na Anhanguera. Então, é possível. É adequado? Não é adequado, porque hoje você passar de 50, o que vai acontecer? Vai tomar multa, né? Por exemplo, se você colocou aí no físico, que daqui a 3 anos você quer perder 20 quilos, é possível? Possível. É adequado? É adequado, se você fizer um regime, melhorar a alimentação, trabalhar o seu físico, é adequado. Talvez consiga até em menos tempo. Então, é realizável no prazo, ok. E é específico? Quando você colocar os seus sonhos, as suas metas no papel, ela tem que ser específica. Por exemplo, o ano que vem você quer perder alguns quilinhos? Quanto? Em quanto tempo? De que forma? Em 2020, você quer acumular uma riqueza de, por exemplo, 5 milhões de reais. É possível? É possível. É adequado? É adequado. É realizável no prazo? Daqui 3 anos? Pode ser. E é específico? Como que você vai ganhar esse dinheiro? Então você tem que fazer um planejamento. Para eu acumular uma riqueza de 5 milhões em 2020, eu acho que eu vou ter que ganhar aí uns 50, 60 mil reais por mês, pelo menos. Talvez isso nem dê. Hã? Ele fez um comentário aqui, mas não é o nosso caso, não é verdade? Porque nós sabemos o final de tudo isso, onde vai parar. Né? Ou acontece uma coisa, ou acontece outra. Algumas pessoas estão visitando Curitiba, fazendo um passeio. Enquanto o Marcos vai para a Europa, outras pessoas vão para Curitiba. Né? Então, essa é a nossa metodologia. O que Napoleão Hill também fala e o que nós falamos no Mastermind? Por que nós estamos falando tudo isso aqui? Nada é por acaso. Tudo aqui tem um fundamento. Nós temos técnicas e ferramentas que funcionam. O Mastermind hoje tem 98%, 98,7% de satisfação, porque funciona. Mas por que funciona? Porque foi baseado em pesquisas e experiências de comportamentos de mais de 100 anos. E por que nós fizemos tudo isso? Porque quando nós ouvimos uma ideia, a probabilidade de a gente alcançar esse objetivo é 10%. Quando você decide adotar essa ideia, para aqueles que querem perder o quilo, por exemplo, e inicia o regime, 25% você tem probabilidade de alcançar o resultado. Decidir quando realizar, por exemplo, quando você vai começar o seu regime? Hoje? Amanhã? Planejar como realizar. Eu vou ter que fazer uma dieta, vou ter que fazer isso, planejou, ok? Comprometer-se com outras pessoas. Quando você se compromete com as pessoas, com seu esposo, com a sua esposa, com um amigo ou com o seu nutricionista, 65%. E aí, a probabilidade de alcançar 95%, sabe como que é? Estabelecer um compromisso de relatar os resultados para as outras pessoas. O que acontece então? Nós temos um compromisso. A princípio, 2020, de nós estarmos aqui neste lugar para falar o que aconteceu, o que não aconteceu. 2020 está muito longe. Então eu te desafio a fazer algo mais perto. Nós temos que viver o dia a dia, não é verdade? É o nosso presente construindo o nosso futuro. E o nosso futuro de 2020 começa hoje, aqui. Então amanhã você vai ter uma atitude, depois, no primeiro ano uma atitude, no segundo ano uma atitude, terceiro ano uma atitude, ok? Compartilhe com a pessoa que está do seu lado isso. Se desafie com ela. E se comprometa. Daqui um mês eu quero me comprometer com você que eu vou
diminuir 2 quilos. E aí você vai ver que realmente funciona. Ok? Estamos já indo para o término. Ok? Quem que é esse cara? Thomas Edison. O inventor disso aqui, ó. Está funcionando. Ele testou 9.999 vezes a experiência da lâmpada e não conseguiu. Só conseguiu na 10ª milésima vez. E aí perguntaram para ele: Thomas Edison, você se sente um fracassado de ter tentado várias vezes e não ter conseguido? Ele responde: não, eu só aprendi 9.999 vezes como não fazer a lâmpada. Ou seja, aprender com os seus erros e com os seus fracassos. Isso. Desejo, determinação, perseverança, né? Isso, Carmen. Obrigado. E aí o que ele escreve lá? Nossa maior fraqueza é estar em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. É aquilo. No seu objetivo. E aí, tá aí umas frases para os vencedores. Os vencedores dizem: isto é difícil, mas é possível. Enxerga o resultado, enxergam possibilidades, fazem acontecer, dão um jeito. Os perdedores, não dá para enxergar direito ali, mas é aqueles que dão desculpa, que não falam: isso aqui não tem jeito, não acredito, isso não dá para mim, isso eu não consigo, isso eu não faço. Desistem no meio do final. Nós temos uma frase numa semana que diz assim: ou nas empresas, ou você traz resultados, ou você traz desculpas. Não tem outra coisa. Ou você apresenta o resultado, ou você apresenta desculpas. Não tem como. E aí Napoleão Hill termina com uma frase, na síntese de tudo isso, da filosofia de sucesso, das 1080 páginas, desse texto que você leu, ele faz essa síntese de tudo isso. Conheço pessoas que triunfam, e sempre triunfarão, porque nunca desistem dos seus sonhos, e sempre terminam aquilo que começa. Ou seja, você quer ter sucesso? Começa e termina. Okay? E aí algumas frases de Napoleão Hill, outra de Andrew Carnegie: o segredo meu foi o êxito de cercar pessoas melhores do que eu. E de Rockefeller: se o seu único objetivo na vida é ser rico, você nunca alcançará. Esse cara foi o cara mais rico que a gente tem conhecimento, tirando Salomão, que foi rei. Mas empresário, Rockefeller foi o cara mais rico. E aí, por último, e não por menos, pelo contrário, maior é a nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Para que tudo aconteça, é preciso colocar fé. Por que eu estou falando tudo isso para vocês aqui hoje? Hoje eu estou aqui como instrutor, alcançando meus objetivos profissionais, pessoais. Mas há 3 anos atrás, não foi isso que aconteceu comigo. Eu estava desempregado, com uma formação de administração de empresa e MBA, com um network fantástico, conhecendo muita gente, desempregado e com dívida. E aí, no meu relacionamento, a pessoa vira para mim e fala assim para mim: do seu lado eu não tenho futuro. Sabe o que eu fiz? Eu não acreditei nessa palavra, mas eu acreditei naquilo que Deus tinha para mim. E o Marcos está aqui, o Márcio está aqui, que são provas que inclusive o Marcos me ofereceu uma vaga de uma entrevista. Lembra disso, Marcos? Me ofereceu uma vaga de entrevista na empresa, que ele era vice-presidente. Eu fui iniciar a vaga. E aí apareceu uma oportunidade também no Mastermind. E eu entendi que o Mastermind para mim não era só uma profissão, mas era missão de vida para mim também. Porque eu estando aqui, eu posso ajudar outras pessoas. E dentro da minha missão de vida, quando eu construí a minha visão, foi essa: eu quero ser uma pessoa próspera, abençoada, ser um instrumento de Deus em louvor e adoração, mas que eu possa dividir isso com as pessoas. E tem uma frase, um pensamento que diz assim: quando você abençoa alguém, a bênção primeiro passa por você. Então, se eu estou hoje aqui na frente, trazendo tudo isso que eu falei, é porque eu fui abençoado antes, e hoje eu consigo e eu posso abençoar outras vidas. E é isso que eu tenho feito. E o que eu acredito para mim, dentro da fé, é nesse texto.
onde Deus fala: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. É isso que eu acredito. Existe um mundo espiritual, existe um mundo físico e existe um mundo emocional. O homem, para que ele seja uma pessoa de sucesso, o homem e a mulher, para que seja uma pessoa de sucesso, ele tem que encontrar o equilíbrio em tudo isso. Nas suas emoções, no seu corpo e na sua espiritualidade. E eu encerro a minha fala aqui, vou só passar mais dois slides, mas a conclusão que eu quero deixar nessa noite é essa: que o Senhor tem um plano para você. Ainda que as pessoas não acreditem nisso, mas a primeira pessoa que tem que acreditar é você, e colocar essa fé. E a palavra inclusive diz: a fé sem obras, ela é morta. Então, além da fé, colocar em prática. Nós vimos os milagres que Jesus fazia. Sempre depois de um milagre, sempre ele falava para a pessoa: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. E aí nós vimos pessoas comuns andando sobre águas, sendo curadas, e outros milagres. Então eu quero nessa noite agradecer a presença de todos vocês, e quero deixar mais um versículo que eu acredito, e que é essa pessoa que mudou a minha vida. Hoje nós estamos falando de uma visão 2020, do nosso projeto de vida, do nosso futuro. A palavra diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E embaixo: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E assim eu encerro e passo a palavra para o Giovanni para encerrar aqui o nosso evento de hoje. Obrigado.